dia, Brasil. Chegamos, hein? Eita Deus! 19º dia. Já pensou? Praticamente chegamos na metade, né? Amanhã faz 20 dias, gente. 40 dias que estamos aqui prontos para ouvir a voz de Deus através da meditação da palavra. Estamos meditando na palavra todos os dias. Estamos fazendo uma leitura. Todos os dias lemos 7 capítulos da Bíblia. E aqui eu trago algumas reflexões, né, importantes para a gente. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Cristina, Deus abençoe, Cris. Senhor a mim. Deus é fiel, né? Fiel tu és, Senhor a mim. Hoje nós vamos ler Números. Hoje tem bastante coisa, tem bastante polêmica nesses capítulos. Misericórdia. Eu falo, meu Deus. Coloquei, Juliana, deixa eu botar a tela. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cris. Todos que estão chegando. Então, olha, tá sendo incrível, né, esse tempo da gente. Josi. Passará, mas tua palavra permanecerá. A palavra de Deus é a mesma. Ó, o tempo já se... Bom dia. Para você que está vendo pelo YouTube, Deus também te abençoe com essas palavras, né, essas leituras, reflexões estejam fazendo a diferença na sua vida, né? Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Ele continua sendo fiel, gente. Eu fico maravilhada cada hora que eu leio a palavra. Eu falo, meu Deus, está tudo escrito aqui. E a gente vê as coisas se repetindo, porque o povo é o mesmo, né? O povo continua sendo a criação de Deus, a gente falha mesmo, né? Mas Deus é misericordioso. Deus abençoe Isabela, Cris. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Recebe aí essa palavra também do louvor. Rocha que nunca me deixou. Amém. É verdade, Juliana. Em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. E a gente vai ver hoje a fidelidade de Deus. Hoje tem uns temas aqui polêmicos, né? Rebelião, o povo pedindo carne, o povo querendo com saudade do Egito. Às vezes a gente se vê, né, no meio dessa situação, porque muita gente, né, reclama. Eu te louvo. Vamos lá então, né? Vamos louvar o Senhor. Esse dia, quando você oferece a Deus, é um louvor, né? Quando você acorda, quando você se dedica à leitura, quando você se dedica à oração, é um meio de você louvar a Deus. Pai, eu quero te agradecer
Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui pela essa manhã, no dia de sábado, Senhor. Oh Deus, como é bom saber, Senhor, que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, pelos escritos, Pai, que estão aqui. Se não fosse eles, Pai, como nos guiaríamos hoje? Como saberíamos o Deus que a gente serve? Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade e a Tua compaixão, desde sempre. E o Senhor continua sendo misericordioso e fiel conosco. Perdoa os nossos pecados, Pai. E recebe, Senhor, mais um dia, Senhor, nas Tuas mãos. Recebe com um cheiro suave, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção para todos que estão aqui comigo, Senhor. Já chegaram, aqueles que vão chegar, aqueles que vão ver pelo YouTube. Que o Senhor também, da mesma forma, alcance e fale, Senhor, profundamente os corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Pela nossa sequência aqui, né, nós começaríamos aqui no capítulo 10, vamos até o 16. Então, só fazer uma apanhada aqui no 9, né? Fala da celebração da Páscoa. Deus estabelece que celebrem, né, a Páscoa, a saída deles do Egito. Então, no meio desse deserto, no meio dessa conquista para a terra prometida, então vamos fazer um paralelo, né? Quando a gente aceita Jesus, agora você está indo por um caminho de santificação, que é a conquista da terra. Você vai conquistar a terra, que é a sua vida, a sua alma, que ela está com um monte de coisa, um monte de mazela, né? Que veio lá do Egito, um monte de vício. Tem pessoas que vêm, né? Bem carregado mesmo, bastante coisa. Então ele está a caminho de Canaã. Saiu, né? A Páscoa, celebrou ali o novo nascimento. Agora ele está encaminhando para a terra de Canaã. Então todos nós, tem uns que já estão chegando mais próximo, tem outros que estão no meio do caminho. Todos estamos caminhando para uma terra onde mana leite e mel. E eu não estou falando apenas do céu. Eu não estou falando de eternidade. Eu estou falando de uma vida abundante em Cristo. Então nós estamos caminhando para esse lugar, né? Onde a gente vai deixando as mentiras, a gente vai deixando os esquemas, né? E vai conquistando a terra. Essa terra aqui, ó, a alma da gente, né? É uma terra prometida. E Josué quer pisar nessa terra. Moisés quer pisar nessa terra. Espírito Santo simboliza Josué, né? Porque quem vai pisar na terra, no final das contas, vai ser Josué. Mas Josué simboliza o Espírito Santo, que quer pisar nessa terra para poder transformá-la. Então a gente vê aqui, houve alguns que estavam impuros, aí perguntou a Moisés se poderia participar da festa da celebração, né? E Moisés consultou o Senhor, teve aqui toda a orientação. E aqui também começa Deus a mostrar para eles as nuvens. Lembra a nuvem que acompanhava eles? Ó? A nuvem sobre o tabernáculo. Um dia que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Então de noite tinha uma nuvem que parecia uma coluna de fogo, né? Que iluminava eles e também acredito que aquecia, né? E de dia aquela nuvem que poupava eles do sol quente. Gente, pensa nos detalhes que Deus faz. Deus cuida de nós, dos mínimos detalhes, né? Se Ele te tirou da terra da escravidão, Ele vai cuidar de você. Então você precisa vivenciar dia após dia do que Deus está fazendo. Celebre as pequenas conquistas do que Deus já está fazendo na tua vida, né? E Deus está fazendo na vida do teu filho. Então Deus colocava aqui uma nuvem para guiá-los, mostrar para eles a sua presença. A presença de Deus está conosco em todo o tempo. Espiritualmente você pode ver essa nuvem? Amém? Espiritualmente você pode ver essa coluna de fogo sobre você? É isso, você aceitou Jesus. É o mesmo Deus, tá? Então, segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandato do Senhor, acampavam.
Então tem momento que Deus, que essa coluna vai falar para você, ó, é hora de marchar, vamos embora, bora para frente. E tem hora que a coluna simbolizava o momento deles pararem. Enquanto a coluna estava parada ali, ninguém saía. Isso, gente, é o que? Discernimento espiritual. Saber a hora de ir, a hora de ficar, a hora de avançar na vida. Observando as colunas. A presença de Deus está com você. Então, olha que coisa interessante, né? Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados. Então a gente precisa falar assim, olha, a nuvem está parada, não é a hora de eu sair. Não está me dando sinal. Quando a nuvem se movia, eles, ó, vamos embora, arrumar o acampamento, vamos sair. Então isso traz muito simbolismo para nós, né? Para mostrar que é um tempo de parar, um tempo de seguir, precisamos ouvir a voz de Deus, estar atento. Então, segundo o mandado do Senhor, acampavam. E segundo o mandato do Senhor, se punha a marchar. Deus mandou você marchar? Então marcha. Deus mandou você sair? Então sai. Para isso você tem que ter discernimento espiritual. Tá? As 2 trombetas de prata. Aí Deus manda eles construírem trombetas também. Faça 2 trombetas de prata batida no 10, tá? A gente começou. A partir de agora no 10. Fazer 2 trombetas de prata batida, elas serão usadas por você para convocar a congregação. Então Deus ali estabelece um instrumento, né, como um som, né? A gente sabe que em Apocalipse fala que haverá o som da trombeta. Então, ó, tudo era simbólico, tudo estava apontando para o dia de hoje, o dia de Cristo, tá? Então haverá o som de uma trombeta, que quem que vai ouvir essa trombeta? Quem está preparado. Os filhos de Deus, aqueles que estão na presença do Senhor, que estão ali buscando a Deus, vão ouvir essa trombeta. Mas uma boa parte vão estar como? Despercebidos, porque não conhece nem o som da trombeta. Ó, faça 2 trombetas de prata batida e elas serão usadas por você para convocar a congregação para dar o sinal de partida. Pai do Senhor, Simone. Pai do Senhor, Ana. Márcia. Jaque. Pai do Senhor para vocês. Então, mas quando tocar uma só, se ajuntarão vocês e os chefes, os cabeças. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados ao lado. E vai dizendo os tons, né, da trombeta, para que serve. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que oprimem, também tocarão as trombetas na forma de alarme. Tá bom? Então, os israelitas fizeram conforme o Senhor fez e eles começaram a entender sobre o toque da trombeta. Isso espiritualmente traz para nós também um significado, tá? Como eu falei, haverá um som que quem tem ouvidos ouça, olha, lá em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então quem tiver com o ouvido espiritual vai ouvir o som da trombeta, vai falar, gente, é Deus, Ele está vindo, Ele está voltando. Então olha só, os sinais já estão aí. Quem é filho, quem ouça, quem tem ouvido sensível para ouvir a trombeta, já está vendo os sinais, né? Vai ser forte, né? No 2º ano, no 2º mês, ao 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto para o Sinai. E assim, pela primeira vez, se puseram em marcha. Agora Deus falou, é hora de marchar. Sabe o que eu penso que Deus está trabalhando ali? A paciência. Deus está trabalhando o tempo para moldar você, moldar eu. Sabe? Porque eles só podiam partir quando... Porque tem gente que atropela. Fala que foi Deus que mandou e Deus não mandou coisa nenhuma. Sabe? Então, Deus está trabalhando ali a sua confiança, a sua fidelidade. Esperar, a espera, a paciência, o fruto do Espírito. É ou não é, gente? Porque eles só podiam sair quando a nuvem movesse. E às vezes ficavam 1 mês, 2 meses. E eles já ficavam ali como agoniados. Cadê a tal terra que não chega, né? A gente vai ver aqui na frente que eles reclamaram. Então, no dia seguinte, isso serve de lição para nós entender que
A gente não pode estar... Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, ele vai falar para você: espera, Thalita, espera, Ana, espera, Marli, espera, Jaque. Ele vai dar sinais. Mas o que acontece? Muitas vezes as nossas emoções mandam em nós. Então a gente precisa submeter a nossa vida ao Senhor. No segundo ano, no segundo mês, ao 20 dia do mês, a nuvem se ergueu de sobre os tabernáculos da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, sabe? Começaram a marchar. E foram. E aqui ele fala que então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, os filhos de Merari partiram. E aqui ele está falando sobre a partida. Moisés roga ao sogro dele, né, que vá junto com ele. E aí ele falou que não, vou voltar, mas ele insistiu. E ele foi com ele até mais um pouco, né? Quando chega no capítulo 11, gente, aí a gente vê aqui a queixa dos israelitas. Ó. Aí aqui no capítulo 11, o povo reclama a sua sorte e deseja carne, desprezando o maná que Deus providenciava. Gente, o problema não é você falar, né? Mas o problema é que o povo reclamava de um modo, né, que eles sentiam saudade do Egito. Deus tirou eles de uma escravidão de 400 anos para dar eles uma terra, para dar eles um nome, para dar eles uma roupa, para dar eles uma língua, para dar eles um Deus. Então, quando Deus tira você do mundo, Deus vai te limpar primeiro. Então é um processo. Muitas vezes muita coisa acontece rápido, outras coisas não, mas é um processo. Deus está limpando, Deus está trocando as suas vestes, né? A gente não fica mais com aquela roupa velha do Egito, do pecado, aquela a forma de falar, mas tem gente que acaba no meio do caminho, passa por uma luta e começa a reclamar. Olha o que aconteceu aqui. As queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Chegou, né? Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Meu Deus, Deus está furioso. Alguma coisa aconteceu, né? Porque Moisés não dava conta de ouvir tudo, mas daqui a pouco, mas Deus tudo vê. Deus tudo vê. Cuidado com o que você está reclamando lá no escondido do teu quarto, lá no escondido da tua sala. Deus vê. O povo se queixou. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. O fogo do Senhor consumiu algumas extremidades. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar, né, foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Aqui fala que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito. Então, um certo povo começou a ter desejo da comida do Egito. Também os filhos de Israel começaram a chorar, outra vez dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembrando-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões. Que saudade dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Eles começaram a chorar, gente. E aí fala que, mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O problema não era pedir a Deus comida, o problema era a forma como eles pediam, a murmuração, né? E Deus ali se acendeu a ira novamente. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu falei aqui já na live, vou falar novamente. Uma das coisas que prende o homem e a mulher, né, é a comida, a alimentação. Tem pessoas que não conseguem, né,
fazer um jejum porque ela está viciada. Ela não consegue ficar sem comer. E isso é uma das áreas em que muitos de nós vamos ser tentados, sabe? E o diabo, ele tentou Jesus no deserto. Com o quê? Primeira coisa que ele fez. Jesus estava 40 dias com fome já, né? Ele estava fazendo jejum. Ele falou, se tu é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Entendeu? E aqui, ó, qual foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que o povo reclamou? De comida. Comida. Então, quem dera, né, estivéssemos no Egito para comer carne, peixe, alho, tiveram saudade da comida. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semente de bedélia, ou seja, algum tipo de fruto aqui. O povo ia por toda parte e colhia, ou seja, eles estavam sendo cuidados por Deus. O sol não batia na cabeça, a roupa deles não envelhecia, Deus mandava comida. Então não custava nada pedir a Deus também outros tipos de alimento. Mas não, eles murmuravam, esse é o problema, a murmuração. O povo ia por toda parte e colhia. Eles moíam, então assim, eles eram bem cuidados no seu tempo. Moisés acha pesado. Mas Moisés acha pesado o seu cargo. Ele agora começa a reclamar com Deus. Ele fala, então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à sua porta da tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés falou assim, não acredito. Esse povo viu tudo que é praga e Deus salvou eles, né? Esse povo viu tudo que Deus fez, né? O carro de faraó, os soldados, os carros de Faraó caiu na água. A nuvem está aqui, tem água, tem não sei o que, tá. E esse povo está assim, dá não. Ele começou a falar assim, sabe de uma coisa? Então Moisés ouviu como o povo chorava e Moisés também não gostou daquilo. Deus ficou irado e Moisés também não gostou. Moisés disse ao Senhor, ele foi ter um DR lá, né? Foi discutir uma relação lá com Deus, falou assim, olha, por que fizeste mal a teu servo? Ele está falando a ele. E por que não achei favor a teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Porque, né? Tipo assim, o Senhor me chamou para poder tirar esse povo do Egito. Deus, gente, Ele entende a nossa humanidade. Tá? Você pode abrir o teu coração para Deus e falar o que você está sentindo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a murmuração. E culpar Deus. Moisés está aqui questionando, fazendo questionamentos de uma pessoa humana, né? Ó, por que fizeste mal a mim, né? Me deste esse povo, colocou essa carga pesada sobre mim. Este teu povo, né? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu a luz para que me digas que o leve no colo? Como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeu dar aos seus pais? Ou seja, eu vou ficar de babá com esse povo até quando? Até chegar na terra prometida? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo agora? Aí aqui entra mais uma vez a humanidade, a limitação de que a gente às vezes não crê em algo maior, né? Que Deus pode fazer um milagre. Diante de todo o milagre que eles viveram, ele não acreditaria que Deus poderia fazer mais um milagre desse. Que ele falou assim, aonde eu vou abater tanto boi para dar de comida para esse povo? Não tem, porque é muita gente. Então ele falou, ó, onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim dizendo, dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mate-me de uma vez. Ele falou, ó, se é para poder eu ficar nessa, me mata logo. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixe ver essa minha miséria. Não deixe ver a minha miséria. Aí o Senhor disse a Moisés, olha só Moisés, vamos lá. Separa aí 70 homens.
Então, o que Deus também quer falar para nós aqui? Você que é liderança, você que está, né, em igreja, povo, você vê lá reclamando, né, às vezes. Isso é antigo, né? Isso é antigo. Então, você muitas vezes vai ter que ter muita sabedoria e graça. E quando a coisa pesar, você precisa consultar o Senhor e trazer homens e mulheres que vão dividir a carga com você. Por isso que dentro de um ministério tem os pastoreios, né? Tem outros pastores, né? Dependendo da denominação, tem presbíteros, tem diáconos, para dividir a carga. Porque se o pastor levar sozinho, se a liderança levar sozinho, ele vai sucumbir a muito problema para ele resolver, tá? Então ajude a sua liderança, ajude seu pastor. Reúne para mim 70 homens dos anciões de Israel, que você sabe que são anciões e superintendentes do povo, e traga diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Deus falou, traz esses homens aqui, que eu vou repartir a unção, Moisés, que está sobre você. Eu vou repartir para todo mundo aqui. Então aqui tem alguns ministérios que falam muito sobre repartição de dons, né? De unção, tá? Muitos pegam a base nesse texto aqui, ó. Então descerei ali, falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você. E aqui está falando do espírito de letra maiúscula. Então, olha aqui a presença do Espírito Santo aqui. Tá vendo como é que a Trindade já estava desde o início? Então Deus falou assim, eu vou tirar do espírito que está sobre você. Então sobre Moisés estava o Espírito de Deus. Só dentro o Espírito de Deus para a gente aguentar determinadas coisas, tá? Então eu vou tirar do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levar sozinho. Então isso mostra pra gente que a gente não pode trabalhar sozinho. É pesado. Tem hora que a gente não aguenta. Então é preciso separar e distribuir as funções, tá? Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram ao ouvido do Senhor, dizendo que nos dará carne para comer. A vida era melhor no Egito, vocês reclamaram, por isso o Senhor lhe dará carne, vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, Deus falando para Moisés. Mais um mês inteiro, até que saia pelo nariz. Gente, vocês vão comer carne um mês inteiro, até que vocês passam mal. Eu lembrei que antigamente, né, os pais antigos, né, quando via ali que o filho estava querendo alguma coisa, você quer pão, né? Então você vai comer esse pão aqui todo. Não vai deixar nada. Ó, vai comer um mês até sair pelo nariz, até que fique com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante deles, dizendo, por que saímos do Egito? Gente, aqui começa a correção aí de Deus. É ou não é? Paz para vocês. E aqui, olha o que começa. Aí Moisés ainda fica meio incrédulo, né? Que ele fala assim, bom, esse povo no meio do qual estou, é de 600 mil homens de pé, ou seja, só homem que luta, fora a criança, fora a mulher, fora. E tu dizes, eu lhe darei carnes, e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelha, de gado, teria de matar? Na incredulidade, a nossa humanidade, né? Ele falou assim, como é que eu vou ter? Não tem gado suficiente para desse povo comer um mês, um dia, quanto mais um mês. Ó,
Quanto rebanho para que tivesse suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para ele todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Deus está falando para alguém aqui que você está passando por uma prova, uma dificuldade. Será que a mão do Senhor se encolheu? Que não possa fazer um milagre aí na sua vida? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Não duvidemos. Fala: Deus, eu não estou vendo, Senhor, mas eu tenho fé que o Senhor pode promover, pode prover, pode enviar, pode fazer. É isso que Deus espera de nós. Porém o Senhor respondeu a Moisés. Moisés saiu e contou ao povo essas palavras, e reuniu 70 homens anciões. Então o Senhor desceu da nuvem e falou com Moisés, e tirando do espírito de Moisés, que estava sobre Moisés, né? O espírito de Deus que estava sobre ele, e sobre aqueles 70 anciãos, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isso nunca mais se repetiu. Aqui está dizendo que foi apenas essa vez. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Então tinha 2 homens que ficaram no arraial, não foram lá para o meio dos 70. Mas como eles estavam na lista, eles também receberam lá o Espírito. O Espírito ressobrou sobre eles porque estavam entre os israelitas inscritos, mesmo que não tivesse ido à tenda, e profetizaram no arraial. Então o jovem correu e anunciou a Moisés: olha, Eldade e Meldade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que pare com isso. Moisés ali, Josué já com ciúme, né? Aí olha o que Moisés fala. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúme por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe deste o seu espírito. Deixa eles profetizar. Isso aí é uma outra pregação. Isso aí a gente vê muitas coisas acontecendo na igreja, né? Ciúmes de uma coisa, de outra. Isso aí a gente também precisa estar atento. Se está sendo usado por Deus, se está sendo bênção na casa de Deus, se está, deixa Deus trabalhar a vida dessas pessoas, né? Deixa Deus usar. Deus manda cordonizes. Aí agora, então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada. Pensa, Deus mandou do mar, vai. Só uma palavra, só basta uma palavra de Deus, vai chegar na tua casa a provisão. Só basta uma palavra de Deus e a porta vai se abrir, vai chegar para você. Só basta uma palavra de Deus, um sopro do Senhor, e esse juiz vai bater o martelo. Confia, não murmura. Você está com a causa na justiça? Fala: Senhor, estou esperando no Senhor, bate esse martelo aí. Só basta uma palavra do Senhor e essa causa já está ganha. Então soprou um vento, espalhou pelo arraial em toda a direção, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada. E eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, para você que está orando, para você que está esperando uma resposta de Deus, seja na causa justiça, seja emprego, seja nos relacionamentos, em nome de Jesus, hoje, confia e toma hoje a resposta de Deus para a sua vida. Deus vai soprar aí, nesse lugar. Assim diz o Senhor, Deus vai soprar a seu favor. E espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia, toda aquela noite, e toda a terra, todo aquele dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as cordonizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigar,
a ira do Senhor se acendeu. Aqui nesse ponto, quero destacar o seguinte: espera no Senhor, sem murmurar. Confia que Ele vai enviar. Mas olha, pode vir coisas que, por causa da nossa murmuração, que vai ser também um prejuízo. Tanto que você pede, tanto que você procura outros meios, outras formas, né? Reclamação. Cuidado com os atalhos, porque pode vir ser um problemão para você. Entende isso? Tô entendendo? Recebe no tempo de Deus, fala: Senhor, eu creio na tua provisão, eu estou esperando no teu tempo, Senhor. Agora, se a gente ficar arrumando atalho, forma de conseguir as paradas logo, vambora, porque Deus está tardando, eu vou fazer aqui. Olha o que aconteceu. Enquanto, a Bíblia fala, enquanto todos aquele dia, enquanto a carne ainda estava entre os dentes, estava lá mastigando, antes que fosse mastigar, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrote Atavá, porque ali foi sepultado o povo que teve desejos da comida dos egípcios. Gente, que situação. Aqueles que tiveram, tá? Porque foi uma galera, não foi todo mundo não. Foi um povinho que estava reclamando de Moisés e estava contaminando o povo. Então cuidado com essa gente que contamina, tá? De Kibrote Atavá o povo partiu para outro lugar, tá? Aí pronto, morreu aquela galera, comeu a carne e veio. Gente, agora aqui tem um outro episódio. Tá vendo aí, ó? Recebe, mas não tenha pressa, não arruma atalho para você conseguir as coisas não, tá? Pode ser uma maldição. Isso aconteceu no capítulo 11, então o povo reclama da sua sorte, deseja carne. Deus envia cordonizes, mas também julgamento para punir a ingratidão. Olha, Deus pune a ingratidão, porque a gente precisa olhar para os feitos que o Senhor já fez na nossa casa, os feitos que o Senhor já fez na vida dos seus filhos, os feitos que o Senhor tem já, até aqui o Senhor tem feito. Então, se a gente começa a reclamar, a murmurar, pode vir maldição. Agora, Deus, nós vamos para o capítulo 12, onde a rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão criticam Moisés por causa da sua esposa etíope e sua posição de liderança. Deus defende Moisés e pune Miriam com lepra, curando após a intercessão de Moisés, tá? Então vamos ver essa história aqui e tirar algumas lições. Miriam e Arão falaram contra Moisés, então, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Porque eles também eram profetas. Olha só. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Duvidaram de que Deus tinha falado com Moisés, porque ele estava com uma mulher cuxita. Não, Deus também fala com nós. O Senhor falou somente por meio de Moisés. Será que ele falou também por meio de nós? O Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso. Imaginem. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a face da terra. Sobre a terra. E esse homem manso não vai entrar na terra prometida. Imagine nós. Oh Deus, tem misericórdia. Gente, a gente precisa muito do Senhor, muito da graça, né? A gente precisa muito da graça de Deus. Mas vamos lá, olha aqui. O Senhor ouviu e disse: Moisés. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. Olha aí, Deus chamando na conversa. Tem horas, gente, que Deus vai colocar você na tenda do encontro. É um lugar de
prova, é um lugar de conserto, é um lugar que Deus coloca determinadas pessoas que às vezes está lá e é a mão do Senhor. É o lugar de Deus conversar ali, ó. É o lugar de Deus tratamento, misericórdia. Olha aí, misericórdia, Senhor, né? Tem lugar que é lugar de tratamento. É Deus purinho ali tratando. Tá bom? Preste atenção. Duro é esse discurso. Então, vamos lá, vocês três dirijam-se à tenda do encontro. Vamos ter um encontro com Deus. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. Vem. E eles se apresentaram ao Senhor e disse. O Senhor disse: ouça agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele. Ou seja, tem profeta no meio de vocês? Tem. Eu uso eles através da visão. Ó. Faço conhecer a ele e eu falo com ele em sonhos. Então eu falo com visão, eu falo com sonhos. Não é assim? Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face. Ei, calma lá. Deus sabe distinguir. Tem profetas e profetas. Pegou? Entendeu? Então Deus falou assim, ó, eu falo com Moisés face a face, eu não falo em sonho, eu não falo em visão, eu falo tete a tete ali com ele. Claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Gente, muito pensa num negócio desse, né? Que coisa maravilhosa. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés. Aqui, ó, é uma chamada para a gente entender que nós não podemos, nós temos que ter cuidado de levantar contra uma fala, né, uma murmuração contra um homem de Deus, uma mulher de Deus. Entendeu? Misericórdia é forte. Aí às vezes Deus vai botar lá na tenda do encontro, ó, pra ter uma palestra. E essa tenda do encontro é onde, irmã Thalita? Às vezes é um lugar afastado, né, de todo mundo. Tá ali palestrando com você, né, aquela enfermidade. Ou muitas vezes fora, né, do arraial, fora do meio do povo. Deus deixa um tempo fora, sem cargo, para palestrar com a gente. Entendeu? Então, gente, por quê? Porque tá murmurando, tá falando que não deve, tá falando que não deve, tá se levantando contra um ministério que não deve. Então, quando você vê alguém falando assim, o ministério da fulana, da ciclana, se você conhece, você tem, né? E conhecendo ou não, você fala assim, gente, deixa que Deus trata com essas pessoas. Não vamos murmurar. Você conhece a vida da pessoa? Você anda com ela? Você tem... O Arão e Miriam andavam com Moisés. Eles sabiam que Deus falava com ele face a face. E foi levantar esse falso aí, né? Então, eu falo com ele face a face. E a ira do Senhor se acendeu contra eles. E a ira do Senhor, foi demônio aqui não. A ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. A lepra, gente, né? A gente contextualiza, trazendo, são pecados. São mortes espirituais, esterilidades, né? Então ali as pessoas precisam entender isso. Aí quando a gente vem para o mapeamento espiritual,
onde a gente consegue achar a causa, né? Porque o que a gente está vendo é o sintoma. Todo mundo viu a lepra na Miriam. Meu Deus, o que aconteceu com Miriam? Ninguém sabia no arraial, mas sabia que ela estava com lepra. Alguma coisa aconteceu. Mas ninguém sabia a causa, porque Deus chamou os 3 na xincha ali na conversa. Então, às vezes, a gente está olhando as coisas que estão aparecendo, né? São só o sintoma, mas qual é a causa que está por trás disso? Né? Meu Deus, do nada o fulano foi... Aconteceu isso com o fulano, com o ciclano, do nada. Não, tem uma causa ali por trás. Sempre terá uma causa. Né? E aí, gente, continuando. Arão desesperou. Falou assim, Moisés, quando a nuvem se afastou, eis que estava coberta de lepra. Ah, meu Senhor. Arão falou, ah, meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Aqui ele confessou. Quando eu falo para vocês que tem que confessar o pecado, reconhecer, agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Estava já ali, ó. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, peço que te cures. Muitas vezes, gente, temos que vir na presença do Senhor e ir lá na cruz pedir a cura. E a cura só vem quando a gente confessa um para o outro. Arão foi falar para Moisés, peço que te cure. Olha quanta coisa a gente aprende aqui na libertação que eu falo para vocês. Vocês que estão comigo na mentoria vão entender o que eu estou falando. Entendeu? Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola. Não permite que Miriam fique desse jeito, peça que a cura. Aí Moisés foi falar, Deus, cura minha irmã, né? O Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam, Deus é pai, né? Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam ficou detida fora do arraial durante 7 dias e o povo não partiu. Ó, ninguém pôde sair por causa do pecado de Miriam. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Assim diz o Senhor. Muitos pecados que estão dentro da casa, dentro da igreja, não está podendo evoluir. O ministério não cresce, não vai para frente, porque tem lepra. Tem lepra. Não vai poder partir, porque ficaram presos por causa de Miriam. Assim diz o Senhor. Tá? Porém, depois o povo partiu e acampou no deserto de Parã. Teve que ficar todo mundo parado. Ninguém podia sair. Todo mundo teve que saber que não pôde sair por causa do pecado de Miriam, da lepra. Enquanto não resolver esse problema, enquanto não tirar a lepra do meio do povo, fica parado. Não tem glória, não tem avanço. Tá? Agora ele manda o espia. Vamos lá, a história do espia aqui. Vamos ver se a gente consegue falar. O Senhor disse a Moisés, envia alguns espias. É forte, gente, um negócio desse. E a gente acha que não, estamos no tempo da graça, tem mais isso não, tem não? Por isso que você não vê aí tanta coisa e não sabe por quê. Ó, agora no 13, os espias, Moisés envia 12 espias para explorar Canaã. Eles confirmam a fertilidade da terra, mas 10 espias trazem um relatório pessimista, causando medo no povo. Tá? A coragem de Josué e Caleb. Apenas Josué e Caleb afirmam que Deus dará a terra prometida. Que também é uma pregação, né? O Senhor disse a Moisés, envia alguns homens para espiar a terra. Ó, chegamos próximo, manda lá para vocês espiarem
para trazer um relatório para ver como é que é. Dentro de libertação, dentro do processo de libertação, nós falamos sobre isso. O mapeamento espiritual, ele é exatamente isso aqui, esse capítulo 13. Preste atenção aí, quem está comigo na mentoria, quem vai passar. O mapeamento espiritual é exatamente isso aqui. É quando o Espírito Santo vai espiando através da sua... Nós vamos mapeando, né? A sua história. E deixando o Espírito Santo entrar para curar. Então a gente vai indo por lugares e lugares dentro da sua história. Então eles foram lá para espiar a terra. Vamos espiar a terra. Vamos ver o que tem lá dentro dessa terra. Vamos ver o que tem dentro dessa terra aí. Thalita, Jaqueline, Isabela, todas vocês que estão aqui comigo. Aí o Senhor começa agora, Ana. Envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo dos seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Ou seja, são 12, então vão 12 lá. Foram embora, tá? Aí foi falando aqui quais são os nomes, tal. Vejam também como a terra é, né? Como é a terra em que esse povo habita, se é boa, se é má, como são as cidades em que habita, se são arraiais, se são fortaleza, Aí a gente está espiando a sua terra. O que foi que tem ali? Quais são os inimigos? Quais foram os problemas que estão ali dentro, né? Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tá tudo aqui no texto. Números 13, a partir do 19. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto até Tarará. E subiram pelo Nogueb e foram até Hebron. Ali viram Aimã, fala aqui os nomes. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uva, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Ou seja, a terra tinha coisa assim muito boa. Trouxeram um cacho de uva imenso que nenhuma pessoa só podia trazer, tinha que ser 2 homens, né? Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os filhos de Israel cortaram ali. Trouxeram um pedaço da terra. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Aos 40 aí. Vieram de espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel. Fizeram um relatório que tinha visto. Aí olha como é que foi o relatório. Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra que mana leite e mel, são os frutos dela, né? Frutos bons. Mas o povo, aí uma galera aqui pessimista, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. São muito grandes, fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Negueb. Os heteus, os judeus, amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isto. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os teus moradores. Aí botou terror, né? E todo o povo que vinha nela são homens de grande estatura, ou seja, tem gigante lá. Aí, gente, esquece. Dá não. Sabe aquela galera assim? Ih, pastor, olha, eu conheço esse povo aí, não vai dar. Só põe para baixo. Aí, todo o povo. Também vimos ali gigantes. E foi falando, só coisa ruim. Gafanhoto.
a rebelião do povo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação lhe disse. Aí começou a murmuração. Quem dera tivéssemos morrido no Egito. Começou de novo a querer voltar para trás, gente. Vamos cair aqui, vamos morrer aqui. Eu e nossos filhos viemos de lá para morrer aqui, né? A espada. E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Vamos embora. Começaram a ter rebelião entre Moisés e Arão. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jofené, que eram daquelas que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. Falam, gente, pelo amor de Deus. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agrada de nós, então nos fará entrar na terra. O que a gente aprende até aqui, gente? Sempre vai ter o grupo da oposição e o grupo do favor. Isso é um fato. O que Deus o que Deus abomina aqui é a murmuração, não ter fé, não acreditar, sabe? Duvidar do poder de Deus. Aqueles homens mostraram o quanto que tinha de bom, mas eles trouxeram a parte negativa. Às vezes, num atendimento de aconselhamento, vem pessoas, né? A gente vem assim com muita coisa que tem dentro da terra. A nossa terra está assim possuída por muitos problemas, muitas vivências, né? Muitos acontecimentos que estão ali, estão lá. Olha. E a gente às vezes chega muito pessimista. E muitas pessoas não vêm para um processo de libertação como esse, porque ela é muito pessimista. Ela tipo assim, para mim não tem jeito. Eu acho que essa situação aqui. Mas quando você tem coragem, como Caleb e Josué, de vir e colocar diante do Senhor, fala, o Senhor pode restaurar tudo aquilo que o gafanhoto roubou. O Senhor pode restaurar a minha vida. Ela experimenta uma libertação profunda. Então vem com fé que o Deus que assim, isso aqui é um paralelo, para você entender. A terra, aqui ó, a sua alma, ela mana leite e mel. Ela tem coisa boa aí dentro. Só que ela está rodeada de problemas, acontecimentos, feridas, mágoas, tarará, falta de perdão, abusos. E a gente vai caminhar nessa terra. Então o aconselhamento é isso, a gente vai caminhar nessa terra. Quando você põe para fora, quando você fala. E a gente vai vencendo gigante por gigante. Vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre isso. Gigante por gigante a gente vai vencendo. Gigante por gigante. Glória a Deus. Amém. Até a gente chegar lá na terra prometida, onde você vai ter agora liberdade de adorar. Liberdade, você vai se sentir livre. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entende? Aí, gente. Então Moisés rasgou a sua roupa. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou feri-lo com pestilência e dissertá-los, e farei de você povo maior, mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo. Então Moisés foi um grande intercessor. Então qual é o meu papel aqui como intercessora? É entrar nesse lugar com você, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus para te ajudar. Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores da terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor,
está no meio deste povo, que face a face do Senhor lhes apareceu. Se matares este povo, Senhor, uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão, visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra. Então ele estava aqui tentando poupar Deus, falando, Deus, não faça isso. As nações, o que as nações vizinhas vão dizer? O Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele foi falando aqui. O Senhor respondeu, conforme você me pediu, eu perdoei. Pronto. Porém, tão certo como eu vivo, e como a toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória, os prodígios que fiz no Egito, no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Que com juramento prometi aos teus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezam haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e vão. O que Deus falou? Vou perdoar porque você está me pedindo. Está entendendo a importância de um intercessor? Mulher, você que é intercessora, por que a gente trabalha para sermos uma intercessora? Porque muita coisa não está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua igreja, por causa de você, mulher intercessora. Aproveitando agora, eu quero te convidar para você estar comigo presencialmente no dia 8 de março, na parte da tarde, tá? A gente vai ter um encontro, uma ativação profética, uma palavra liberada sobre a sua vida e um momento de comunhão. Você quer estar comigo? Aqui na minha bio já tem lá um link para você se inscrever. Você tem que deixar o seu nome, porque é vaga limitada, tá, gente? Vai ser incrível. Esse vai ser o segundo encontro. Então vem comigo, tá? E através da sua vida você pode ser uma mulher intercessora na presença de um Deus vivo. Então ele falou só Caleb. Esses homens, nenhum deles vão entrar. Ora, até quando... Aí depois o Senhor disse a Moisés e Arão, até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem. Vocês não entrarão na terra a qual jurei. Aí ele falou assim, neste deserto cairá o cadáver de vocês. Então era para eles ficarem, gente, vamos botar assim, 2 anos ali a chegar até a terra prometida. Ficaram 40 anos por causa desses negócios aqui, ó, essas murmurações. E o Senhor falou assim, olha, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra a qual jurei que os farei habitar, com exceção de Caleb, filho de Jonefé, e Josué, filho de Nun. Mas os filhos dos quais vocês dizem serão por presa e eu os farei entrar nela. O que Deus falou? Todos os homens, todas as pessoas, de 20 anos para cima, até o último morrer no deserto, vocês vão ficar aqui. Não vão entrar na terra. Entendeu? Aí, gente, eu vou parar por aqui, né? Que a nossa hora já foi. Amanhã a gente pode tocar em alguma coisa mais sobre o 15 e o 16, sobre a rebelião de Corá. Amanhã eu falo um pouco mais sobre isso e já entro nos outros também. E aqui a gente aprende o seguinte, que nosso Deus é um Deus justo. Ele é justo até com o diabo. Que isso, Matalita? Se você deu legalidade, se você está lá no mundo das trevas, pode chorar, pode orar. Se está com as portas abertas, Deus é justo. Então eu e você precisamos entender que precisamos abrir a nossa boca e pedir perdão. Deus, reconheça esse pecado. Reclamei, fiz isso, fiz aquilo.
E muitas vezes a gente deixa de entrar na Terra Prometida, a ver tantas coisas acontecerem na nossa vida, de coisas boas na vida dos nossos filhos, porque a gente fica sustentando aí uma situação que já era para ter deixado lá, tá? Que o Senhor abençoe. Essas são as reflexões desse dia e vamos continuar orando. Se você é novo por aqui, se você está pelo YouTube, nós temos uma mentoria chamada Vida Plena, aonde durante 2 meses eu passo com vocês, trazendo conhecimento, cuidando, instruindo, fazendo um mapeamento individual. E nós estamos numa mentoria em curso, mas a partir de abril vai abrir outra, sempre 2 meses. Então você já pode deixar o teu nome aí para participar da próxima, tá? Todas as segundas-feiras nós estamos tendo uma aula ao vivo, onde eu trago orientações, instruções, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, gente, é muito bom, tá? Você vai viver, você está construindo um legado para as suas próximas gerações, quando você faz isso. O Senhor te abençoe, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Deus abençoe Josi, Deus abençoe Roseni. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né? Como é bom servir ao Senhor e a sua palavra, que não muda. A palavra do Senhor não muda, né? Aleluia! Deus é fiel. Ah, que bom, Josi. Seja bem-vindo. Já que é uma bênção. Vem sim, compartilha. Tem outros. Nós estamos amanhã, ó, a metade do caminho, gente. 20. Essa montanha se amém. Deus abençoe vocês. Já vou dar a bênção de Arão. E a ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome. Maravilha, né? Entra na nossa sala de oração. Eu quero teu mover. Entra na nossa sala de oração. Chama a Juliana, chama lá no suporte, na bio. Fala, eu quero participar da sala de oração. Lá nós oramos todos os dias, 18 horas. Temos intercessoras que fazem oração pelo seu pedido, tá? Tá sendo uma bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.